Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou falar sobre um caso que aconteceu com Vic Morrow, que teve a sua carreira de ator de Hollywood interrompida por uma tragédia que aconteceu no set de filmagens. O fatídico episódio aconteceu durante as gravações do filme No Limite da Realidade, dirigido por John Landis e Steven Spielberg. Já no comecinho do vídeo vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Victor Harry Morrow, mais conhecido como Vic Morrow, nasceu no Bronx, nos Estados Unidos, no dia 14 de fevereiro de 1929. Falando agora um pouco sobre a sua vida, ele interrompeu os estudos aos 17 anos para se alistar na Marinha. Após o serviço militar, ele entrou na Universidade da Flórida para estudar Direito. E foi nessa época, ao atuar em uma peça de teatro na faculdade, que ele descobriu sua verdadeira paixão. E então ele decidiu redirecionar seus estudos para artes cênicas. Após se formar, o Vic Morrow assinou o contrato com a MGM, uma produtora norte-americana. Sua estreia no cinema foi no filme Blackboard Jungle, de 1955, fazendo o papel de um marginal, que era o mesmo tipo de papel que ele representou depois no filme King Creole, que foi lançado com o título de Balada Sangrenta no Brasil. Esse filme foi estrelado por ninguém mais e ninguém menos que o Elvis Presley. Nos anos 60, o Vic Morrow se tornou bastante conhecido por seu papel de Sargento Chip Saunders na série de TV chamada Combate, que durou de 62 até 67 e falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Através desse trabalho ele recebeu indicação para o Emmy no prêmio de destaques da TV americana e ele também chegou a trabalhar como diretor de algumas séries e filmes. Logo, Vic Morrow ficou conhecido como um grande ator de Hollywood, porém o que nem ele e nem ninguém imaginava é que ele teria sua vida interrompida durante uma das maiores tragédias da história do cinema, ocorrida no set de filmagens do filme Twilight Zone, que foi lançado com o nome de No Limite da Realidade no Brasil em 1983. Esse filme contava com a direção do Steven Spielberg e do John Landis, grandes nomes de Hollywood. No filme, Vic Morrow interpretou o personagem Bill, que era um homem preconceituoso que acaba provando do seu próprio veneno quando é transportado magicamente para situações em que é oprimido, como por exemplo na Guerra do Vietnã. E a cena da Guerra do Vietnã foi justamente aquela em que a tragédia aconteceu. Pelo roteiro, Vic Morrow aparece magicamente no meio de um ataque americano a uma vila do Vietnã e então lá ele salva duas crianças vietnamitas e corre com ela nos braços enquanto um helicóptero as perseguia e explosões aconteciam no fundo. E a última fala dele nessa cena foi: "Eu vou manter vocês seguros, crianças, eu prometo, nada vai machucar vocês." Infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque para a cena acontecer, o helicóptero teria que voar baixo, por ordem do diretor John Landis. E as explosões aconteciam muito perto do helicóptero. Tudo isso enquanto Vic Morrow andava com as crianças por um lago bem abaixo do helicóptero. Algumas pessoas disseram que aquilo era muito perigoso, mas a produção do filme fez pouco caso quanto a isso. Eles queriam que a gravação continuasse para que a cena ocorresse de acordo com o que o John Landis queria. Mesmo com os riscos, tudo estava ocorrendo bem nas gravações até naquele momento. Por volta das 2h30 da manhã, que era quando a cena estava sendo gravada, a tragédia aconteceu, em poucos segundos. O helicóptero perdeu o controle ao ser atingido por um dos fogos de artifício usados para a cena. O helicóptero tombou de lado e caiu no lago, bem em cima de onde estava o Vic Morrow com as duas crianças em seus braços. Ele, a Mika Lee, de apenas 7 anos, foram decapitados pelas hélices da aeronave. É dito que as suas cabeças voaram com a força do impacto. Já a outra criança, Renee Jane, morreu esmagada pelo helicóptero. Outros 6 tripulantes sofreram ferimentos leves, mas sobreviveram. Relatos da época dizem que após o trágico acidente, com toda aquela carnificina diante dos olhos de todos aqueles que acompanhavam a gravação, o set ficou em completo silêncio. O silêncio só foi quebrado quando a mãe da Renee começou a gritar desesperada sobre o corpo da sua filha. No Limite da Realidade foi lançado mesmo assim no ano seguinte à tragédia. A cena com as crianças obviamente foi cortada do filme e algumas mudanças foram feitas na edição para que a história pudesse fazer sentido mesmo sem aquela cena. O filme fez pouco sucesso nas bilheterias. Ironicamente, a cena com as crianças nem existia na primeira versão do roteiro. O diretor John Landis incluiu essa parte depois que executivos do estúdio Warner Bros. Disseram que o personagem Vic Morrow era muito antipático. Então o John Landis inventou aquela cena que ele salvava as duas crianças para que o personagem ficasse mais adequado no filme.
e esse foi o início de uma sequência de erros que culminou em uma tragédia com 3 mortes. E eu vou falar para vocês cada erro que chegou nessa tragédia. Um dos grandes erros do diretor foi ter contratado as 2 crianças mesmo sabendo que isso era ilegal. Ele sabia que atores mirins não podiam trabalhar à noite e nem de madrugada e nem deixá-los perto de explosões. Mesmo assim, ele contratou as crianças para trabalhar em cenas que eram gravadas de madrugadas e em meio a explosões. Para isso, ele tratou direto com os pais das crianças por debaixo dos panos ali, para que elas fossem contratadas. Então, os pais sabiam que as filmagens quebravam as regras do trabalho noturno e concordaram com isso, mas para garantir a aprovação dos pais das crianças, os produtores mentiram para os pais, dizendo que não haveria explosões e também não haveria nenhum helicóptero durante as gravações. Eles falaram que as cenas seriam feitas apenas com barulhos de explosões para simular a guerra. Dizem que o pai de uma das crianças chegou a perguntar se a cena era perigosa e um assistente lá da produção disse que não. O famoso confia que vai dar certo. Além disso, relatos da época dizem que o John Landis agia como um completo ditador pelo set de gravação. Outra coisa é que o piloto do helicóptero era o Dorsey Wingo, que era um veterano da Guerra do Vietnã, que estava começando em Hollywood. Ele chegou a dizer que era difícil controlar o helicóptero com tantas explosões acontecendo por perto e o helicóptero voando tão baixo, mas o John Landis continuou ordenando que ele continuasse daquele modo. E mesmo sabendo dos perigos, o piloto aceitou fazer a cena, a mando do John Landis. Então todas essas sequências de erros culminou numa tragédia nunca vista antes em Hollywood. E o Steven Spielberg, quando soube dessa tragédia, ele já estava muito contrariado com o uso de munições de verdade no set, e quando ele soube da tragédia, ele cortou qualquer tipo de relação com o John Landis. Ele chegou a dizer em entrevistas que não valia a pena morrer por um filme, e ele condenou os abusos do diretor John Landis enquanto a gravação ocorria. Já o George Miller, que também estava participando da direção do filme, preferiu abandonar as gravações após a tragédia. Por conta desse acidente, as filmagens do filme foram suspensas por um tempo e o diretor John Landis e o co-diretor Steven Spielberg foram processados. O John Landis foi o primeiro diretor de cinema a sentar no banco dos réus por algo que aconteceu em um set de filmagens. Ele, o piloto do helicóptero e outros 3 envolvidos na produção foram acusados por homicídio culposo. No julgamento, que obviamente atraiu muito a mídia americana, os acusados tentaram colocar a culpa uns nos outros. O John Landis afirmou que a culpa era dos efeitos especiais, enquanto isso, o piloto e a equipe de efeitos dizia que o diretor tinha sido negligente e expôs toda a equipe em perigo. Porém, após um ano de julgamento, o juiz decidiu que todos eles seriam absolvidos das acusações, o que motivou a família das 2 crianças a entrarem com uma nova ação judicial agora contra o John Landis, o Steven Spielberg e a produtora Warner Brothers. No processo, as famílias receberam uma indenização estimada em $200 milhões, muito maior que o faturamento do filme. A tragédia com o Vic Morrow, com a Renee Chen e com a Mika Jin Lee, que é das 2 crianças, estimulou Hollywood a criar regras para cenas perigosas, porque antes desse acidente não existia nenhuma regra. O texto orienta como proceder em gravações com explosões, armas e outros elementos que possam trazer risco no set de gravações. Além disso, seguros em produções se tornaram obrigatórios e profissionais de gerenciamento de risco passaram a fazer parte da equipe de produção. Por incrível que pareça, o John Landis continuou a sua carreira de diretor como se nada tivesse acontecido, lançando sucessos como Um Príncipe em Nova York e videoclipes do Michael Jackson. Ele e a sua família continuam dizendo que não tem culpa desse acidente e que tudo foi um infeliz erro com os efeitos especiais. Bom, pessoal, então esse foi o caso de hoje, de um erro grotesco que aconteceu lá em Hollywood e acabou causando uma tragédia no set de filmagens. Esse caso foi uma indicação de um inscrito que ele deixou aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.